estudante novo aqui, viu? Bom, gente, iniciando então a gravação dessa aula, peço desculpas, isso são coisas do home office. É o seguinte, começando aqui então, mais um webinário da nossa segunda semana de estudos, da disciplina Comunicação e Expressão em Ambientes Virtuais, aqui com as duas turmas da especialização em Administração Pública e a especialização em Língua Portuguesa, tá? Sejam muito bem-vindos, espero que seja um momento muito oportuno e de bastante aproveitamento para todos nós. Com a palavra, a professora Andréa, a apresentação já foi feita na aula passada, então a gente não há necessidade de reapresentá-la, tá? Lembrando, em relação à dinâmica do webinário, o professor ele expõe o conteúdo para a gente, né, durante aí mais ou menos uns 40 minutos, tá? Logo após, eu como mediador e mais outros tutores que estão junto com a gente faz a mediação das questões que vão surgir no chat, e após isso, a gente abre a palavra aí para os alunos, tá? Lembrando aos alunos de administração, da especialização em administração, que logo após essa aula, às 20h10, a gente inicia a aula da disciplina B. Vamos continuar nesse mesmo link. Já os alunos da especialização em língua portuguesa, eles receberam outro link para participar da aula da disciplina B, tá? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, a gente esclarece aí, ok? Então, com a palavra, a professora Andréa, e seguimos juntos aí. Pessoal, vocês conseguem visualizar a minha tela? Vocês estão conseguindo me visualizar? Não. Andréa, tá só a sua imagem, mas não tem nenhuma... tá só a foto, no caso, tá? Só o perfil. Por enquanto não está compartilhando a tela. Ô, Alessandro, eu encaminhei para você uma solicitação a partir de um outro aparelho aqui. Se você puder aceitar a solicitação aí. Tá, não apareceu aqui para mim ainda, mas na hora que aparecer aqui eu autorizo. Se você tiver tendo dificuldade para... agora vem. Se você tiver tendo dificuldade, André, qualquer coisa você me manda pelo WhatsApp aqui agora e eu compartilho a tela e aí você vai só pedindo para mudar, tá? Tá, joia. André, você quer me mandar o slide, que aí eu compartilho aqui? Sim, eu estou tentando te encaminhar ele aqui. Só um minutinho, viu? Deixa eu verificar se é isso. Pelo WhatsApp ou por e-mail? Só para me abrir aqui. Por WhatsApp. Tá. Acho que por e-mail vai ser melhor. Só Melhor? Ok. encaminhei, Alessandro. Ok. Pessoal, vamos começar então. Hoje é o nosso segundo webinário. Eu não sei o que está acontecendo aqui hoje, porque eu clico aqui na minha câmera para liberar, só que aí ela bloqueia. Talvez tenha alguma restrição, será que não? Apesar que eu consegui acessar, né, inicialmente. Ô André, provavelmente é alguma questão de velocidade de conexão. Quando a conexão está baixa, normalmente eu corto o vídeo, Ah, sim, tá? entendi. Vamos lá, então. Pessoal, é o seguinte, na aula passada,
Na verdade, esses webinários nossos, que são 4, eles estão divididos, o tempo deles está dividido da seguinte forma: nós teremos aí 40 minutos de exposição do conteúdo planejado para cada webinário e, posteriormente, a gente tem aí 20 minutos para que a gente possa dialogar, para que vocês possam colocar as dúvidas de vocês e para a gente fazer uma interlocução mesmo. E aí, eu vou começar essa exposição do conteúdo preparado para hoje, e aí as dúvidas que vocês forem tendo ao longo da explicação, vocês podem anotar aqui no chat, que tem o pessoal responsável por ir anotando essas dúvidas mais relevantes, e a gente faz essa interação ao final desses 20 minutos, tudo bem? Na aula passada, nós acabamos extrapolando um pouco esse tempo, então, nós passamos desse tempo de 40 minutos de exposição, e aí eu vi que alguns ainda ficaram com dúvidas em algumas ferramentas, e aí eu vou recapitular alguns detalhes que foram motivo de dúvidas, e aí em seguida a gente vai dar continuidade. Ô, Alessandro, Parece que ele não está te ouvindo, não, viu? Ele tá com o áudio desligado. Mas ele já compartilhou aí na tela. Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele, só um minutinho. Ô, André, já pode vocês estão conseguindo ver a tela aí? Sim. Sim. Tá. E ela Agora sim. Ela está movimentando normal? Sim. Tá. Então, beleza. Então, pronto, André. Na hora que você quiser, está à disposição. Ô, Alessandro, daqui a pouco também eu vou precisar que você compartilhe a tela do AVA, da sala da disciplina. Ok. Mas tudo bem. Viu? Tá, Obrigada. tudo bem. Pode passar para mim, por favor, Alessandro, para o próximo slide. Então, pessoal, na aula passada, não deu tempo mesmo, o tempo foi curto e não deu tempo para que eu pudesse explicar para vocês como que seria a divisão da pontuação, como que seria o método avaliativo. Foi falado, mas não foi falado assim de modo claro, porque eu expliquei sobre as ferramentas e talvez possa ter gerado dúvidas sobre quais ferramentas serão utilizadas e como será essa pontuação. Então, o método avaliativo da disciplina Comunicação e Expressão, ele é composto por 4 fóruns. Então, na semana passada, nós já tivemos o webinário e, em seguida, o fórum da semana 1. Cada fórum, ele vale 5 pontos, então, a gente tem um total de 20 pontos. Nessa semana, a gente já disponibilizou na sala virtual, na verdade, o Fórum 2, e, posteriormente, né, nós teremos os fóruns 3 e 4, respectivamente. Então, nós teremos aí 20 pontos de fórum. Além dos fóruns, nós temos também a avaliação online, que é a AO, que é um questionário, né, de questões de múltipla escolha. Essa AO, ela vale 30 pontos e ela será disponibilizada ao final dessa disciplina. Então, encerrando a disciplina, vocês terão aí um tempo para poder fazerem essa AO, que vale 30 pontos. E temos também, valendo 40 pontos, a atividade avaliativa, que é aquela AA ou tarefa que foi falado no webinário passado. Essa atividade avaliativa, ela está prevista para acontecer ao final do módulo.
Então, a gente não tem uma data específica ainda, mas assim que a gente tiver, a gente vai avisar para vocês com antecedência, para que vocês possam fazer com tranquilidade, tudo bem? Então, além da atividade avaliativa, tem também a autoavaliação. Essa é uma avaliação simples, de avaliação mesmo, sobre o aprendizado de vocês, sobre o curso, que vale 10 pontos. Então, essa O é uma O só ao final da disciplina, e a atividade avaliativa AA também é apenas uma ao final do módulo, encerrando o módulo que a gente ainda vai prever aí qual é a data. Professora Andréia, Oi, Adrisete. é o contrário, tá? Atividade avaliativa é no final da disciplina e a atividade online, ela vai ser no meio do módulo com algumas disciplinas e depois no final outras disciplinas. Mas a atividade avaliativa de 40 pontos é ao final da disciplina. Com questões fechadas, né? Que tem Isso, que pode ser um trabalho, pode ser um artigo, pode ser a atividade avaliativa que você quiser, só que é no final da disciplina. Tá. Então tá. Obrigada, Deusete. Então, pessoal, só fazendo essa correção aí. Então, a gente só troca aqui a AO, né, a avaliação online, que vai acontecer ao final do módulo, e a atividade avaliativa que a gente vai ter ao final dessa disciplina. Vamos lá, então, pode passar aí para mim, por favor, Alessandra. Sobre as ferramentas do AVA, eu vi que alguns ficaram com dúvidas sobre a utilização, sobre a que se refere cada ferramenta. Aí eu trouxe aqui para vocês os ícones, essas atividades associadas aos ícones, para que fique mais fácil para aquelas pessoas que ainda estão com um pouco de dificuldade. Eu andei olhando os fóruns de vocês, as dúvidas de vocês, e eu percebi que ainda tem algumas dúvidas com relação a isso, então achei pertinente a gente só recapitular, a gente não vai ser muito tempo, não, para a gente recapitular algumas informações, ok? Pode passar, por favor, Alessandro. Vamos lá, então. O seguinte, eu coloquei aqui nesse quadro aquelas ferramentas que são mais utilizadas nas salas virtuais e que nós vamos utilizar bastante aqui na nossa sala virtual. E aí é o seguinte, esse AVA, o Moodle, ele passa por atualizações. Então, quando há essas atualizações, alguns detalhes eles acabam mudando, e como eu compartilhei com vocês um arquivo, e nesse arquivo ele tinha a representação desses ícones referente às ferramentas do Moodle, do AVA. Só que nesse AVA novo que nós estamos trabalhando, esses ícones dessas ferramentas, eles já estão atualizados. Aí eu trouxe aqui esse quadro comparativo com a mudança. Então, nessa primeira coluna aí, a gente tem o ícone atualizado, que quando vocês forem acessar a sala virtual, vocês vão ver que eles estão exatamente como está aí nesse modelo. E nós temos aí a segunda coluna com os ícones que eram utilizados, o formato, né, dos ícones que eram utilizados anteriormente. Então, o primeiro documento que a gente tem disponível na sala virtual para vocês é o arquivo. Esse arquivo, ele pode aparecer em diversos formatos, seja no formato Word, no formato PDF ou no formato de slides. E a gente pode inserir na sala virtual esses arquivos à parte para vocês. De repente, a gente tem um arquivo só para compartilhar. Geralmente, a gente compartilha esses arquivos e deixa disponível na sala virtual para vocês como material complementar. Geralmente é assim, a gente coloca enquanto material complementar. Então, a gente costuma deixar esses arquivos, mas aí vocês vão verificar aí que não mudou muita coisa no ícone. Vocês podem ver que é uma paginazinha com a folhinha virada, o ícone antigo,
E o ícone atualizado também permanece mais ou menos nessa mesma estrutura, então não há o que estranhar. É só mesmo para vocês fazerem esse reconhecimento do ícone, que isso vai facilitar a interação o aprendizado de vocês na sala. O segundo, que é a pasta, essa pasta ela é utilizada na sala quando nós temos vários arquivos a serem disponibilizados para vocês, e para eles não ficarem soltos na sala virtual, né, a gente cria essa pasta, e dentro dessa pasta a gente coloca os arquivos, seja um arquivo em PDF, em formato Word, ou de repente um slide. Então, a pasta ela é utilizada para isso. E nesse caso também, o ícone ele não sofreu muita diferença. A gente tem aí um arquivozinho, né? Um desenho de um arquivozinho, tanto no ícone antigo, quanto no ícone atualizado, né? Mais atualizado. Vocês vão ver que lá na unidade, já nessa semana 2, tem essa pastinha lá com o material complementar. O terceiro ícone, que é o fórum. O fórum, ele teve uma alteraçãozinha de um ícone para outro, vocês podem perceber aí. Mas a proposta, a ideia do layout é praticamente a mesma, porque nesse ícone antigo, nós temos aí uma caixinha de diálogo, certo? E no ícone atualizado, a gente tem aí como se fosse uma roda de conversa, né? E o fórum, a proposta do fórum é essa, a gente promover um diálogo, uma discussão, uma roda de conversa. Então, tem pessoas, esse ícone atualizado, ele tem um grupo de pessoas em roda, né? Promovendo essa discussão. Então, esse é o ícone do fórum, que lá na sala vocês vão conseguir identificar. Em seguida, nós temos aí o questionário. Ele é observe que o ícone do questionário, eu quero que vocês se lembrem que o questionário, ele corresponde a AO, ou seja, as questões de múltipla escolha. Então, quando a gente está falando de questionário, quando a gente está falando de AO, né, a avaliação online, nós estamos falando da mesma ferramenta. Então, o ícone antigo desse questionário era uma paginazinha, né, com um vistozinho. E o ícone atualizado, ele permanece com essa mesma estrutura, só mudou mesmo o layout um pouco, a cor, mas é a mesma estrutura. Em seguida, nós temos a tarefa. A tarefa. Então, a tarefa, ela é composta, a produção dela é mais por escrita, é voltada para escrita, é um arquivo que vocês produzem no computador de vocês, e aí tem um link lá na sala virtual, um link chamado tarefa, ou AA, né? Atividade avaliativa, tarefa, ou AA, atividade avaliativa, e aí vocês vão inserir esse arquivo com essa atividade produzida, escrita por vocês. Então, o ícone antigo, ele era um arquivozinho, como se fosse uma paginazinha, com uma mãozinha, né? E essa mão é meio que indicando assim, estou entregando esse arquivo. A ideia é essa. Mas aí o ícone atualizado, que vocês vão ver na sala virtual, quando a gente inserir essa atividade, será esse vermelhinho aí. Ele mudou um pouco o detalhe, ele tem umas linhas, né? Tem a representação de linhas de um caderno, isso indica que é um trabalho, nos remonta, né, a perceber que é um trabalho escrito. Nós temos aí um trabalho escrito. O penúltimo, a URL. Então, a URL, essa URL, ela qual a funcionalidade dela? É sempre que a gente tiver um link de um vídeo desse webinário, que, por exemplo, quando ele finalizar, o pessoal vai colocar o link dele para que as pessoas que não puderam assistir possam assistir. Então, sempre que vocês se depararem com
esse ícone, né, o atualizado, ele é como se fosse uma correntezinha, né, que nos remete à ideia de link mesmo, de conexão, nos remete à ideia de conexão. Então, ele representa isso, essa ferramenta, né, em que a gente pode anexar vídeos. Né? Essas duas últimas, então, até a ferramenta da URL, todas elas nós vamos utilizar na sala virtual. Essas duas últimas eu trouxe para vocês porque na aula passada geraram dúvidas, e também há outras ferramentas disponíveis que o Moodle disponibiliza, o Alva disponibiliza, e mais à frente a gente pode trabalhar com elas para vocês conhecerem todas, né? Mas, nesse momento, eu quis reforçar essas que a gente vai utilizar, que é para esse início mesmo, para a prática de vocês no curso, certo? Então, essas duas últimas, o chat, ele também não mudou muito a proposta do ícone, e ele vem representado por dois balões de diálogo. Então, os dois têm essa representação do balão de diálogo. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Tem uma pessoa... Oi. André, fala um pouco mais alto para eles, porque, assim, como está chovendo muito aqui, principalmente aqui na região, acho que no estado todo aí está chovendo um pouco, as conexões de internet estão meio prejudicadas, aí acaba que já está tendo um probleminha de microfone e junto à internet, eu acho que você vai ter que falar um pouco mais alto aí para tentar compensar a diferença, viu? Assim, eu estou escutando aqui, mas eu estou vendo no chat aqui o pessoal reclamando um pouco e falando que está dando pequenas interrupções, então acho que está juntando as duas coisas aí, viu? Ok, Alessandro. Pessoal, então, recapitulando aqui o ícone do chat, né? No chat nós temos aí um balãozinho de diálogo, então não mudou muito. No ícone antigo eram dois balões de diálogo, e no ícone atualizado também. Então, é a representação do chat. E a Wiki? A Wiki, alguns tiveram dúvidas sobre essa ferramenta, e a gente pode esclarecer melhor. Ela é uma ferramenta, vamos dizer assim, colaborativa. Em que sentido? Quando a gente disponibiliza ela na sala virtual, os alunos, ou um grupo específico que está na sala virtual, um grupo de alunos específico, podem desenvolver um trabalho em conjunto. Suponhamos que vocês vão construir um TCC, um trabalho de conclusão de curso, e esse trabalho ele é feito em equipe. Então, a seu tempo, cada aluno pode acessar essa ferramenta e pode redigir lá. Suponhamos que um ficou responsável por fazer a introdução, o outro ficou responsável por trabalhar os objetivos, a pesquisa. Então, cada um participa colaborativamente, inserindo a sua pesquisa, o seu trabalho nessa wiki, e finaliza-se organizando as ideias, apesar que elas já, à medida que vocês já vão preenchendo, registrando, essa organização já vai acontecendo. Mas tanto o chat quanto a wiki, por hora, a gente não vai utilizar. Mas são recursos que, como a gente está aprendendo sobre as ferramentas da EAD, do Moodle, é importante que vocês conheçam todas, né, para utilizá-las. Uma aluna perguntou aí sobre os slides. Esses slides eu vou disponibilizar assim que acabar a aula, tá? Eu vou disponibilizar lá na sala virtual para vocês, ok? Então, essas são as ferramentas. Sobre a questão da sala virtual, Alessandro, se você puder compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não foi. André, eu tenho que interromper, parar a apresentação, mas eu posso abrir a sala virtual aqui agora,
Vai dar só uma diferencinha, porque como meu acesso é um pouco mais amplo, pode ser que o visual vai estar um pouco diferente do que o aluno vê. Mas é tranquilo, dá para a gente resolver, Dá tá? problema, né? Eu vou parar aqui a apresentação e aí eu compartilho, tá? Tá, joia. Obrigada, Alessandra. Se você quiser ir falando alguma coisa aí, enquanto eu abro aqui, porque ao vivo Pessoal, as sobre intercorrências. a estrutura geral da sala virtual, o Alessandro vai abrir para a gente e nós vamos, eu vou mostrar para vocês de forma geral como que é a estrutura. A sala virtual, ela é dividida por tópicos e nesses tópicos, eles contêm, né, os conteúdos, essas ferramentas que foram explicadas aí para vocês e alguns outros documentos. Então, a gente vai, o Alessandro vai colocar, a gente vai perceber melhor como que é feita essa divisão e como vai ficar mais fácil para vocês se organizarem. O primeiro tópico, ele é um tópico mais geral, né? É um tópico mais geral, e nele contém os conteúdos de ordem mais geral. A Alessandra conseguiu abrir aí. Essa primeira aba, a gente pode falar chamar de tópico, de seção, ou até mesmo de aba. Então, aí está escrito acima, geral. Então, nessa parte aí que tá com o nome da disciplina, Comunicação e Expressão em Ambiente Virtual, a gente denomina de rótulo, né, com a identificação da disciplina. E abaixo a gente disponibiliza algumas informações sobre o curso, sobre o período, e logo em seguida a gente disponibiliza os recursos. Então, nesse tópico geral aí, há alguns arquivos que eles não vão estar disponíveis nos próximos tópicos, mas sempre que vocês precisarem, vocês podem recorrer a esse tópico geral aí, para que vocês consigam acessar os materiais. Ó, nós temos aí o Fórum de Notícias e Avisos. Nós temos o Fórum Tira Dúvidas. Quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem acessar esse fórum aí, registrar as dúvidas gerais de vocês. Foi colocado aí também um fórum de apresentação. Eu vi que bastante gente também participou desse fórum de apresentação. E, em seguida, tem aí o calendário. Tem o calendário dos dois cursos, né, de língua portuguesa e de administração pública. Esses dois calendários, eles são mais gerais, nele contém o cronograma, as datas de todas as disciplinas do módulo 1 e do módulo 2, então é mais geral. Em seguida, a gente tem aí o PPC, que é o Projeto Político do curso, né, de língua portuguesa e de administração pública, caso vocês precisem acessar. E tem também, em seguida, o plano de ensino da disciplina. O plano de ensino e o cronograma também. Esse cronograma ele é mais específico para a disciplina, tem alguns detalhes da disciplina em si, né? Ele segue, de certa forma, o calendário, mas tem uma especificidade com relação ao mês da disciplina, né? Então, são recursos que estão disponíveis para você no tópico geral, que é o primeiro tópico da página, e sempre que vocês precisarem, vocês podem recorrer aí a esse tópico, ok? Alessandro, pode descer, por favor, para a semana 1, por favor. Então, aí nós temos apresentando um outro tópico, né? Uma outra sessão, que é a sessão da semana 1. Temos novamente o rótulo, temos algumas orientações sobre as páginas que precisam ser lidas. E abaixo a gente vai ter propriamente os recursos, né? As ferramentas e a disponibilização das atividades referentes a esta semana 1, né? Que é
ter aí o caderno didático, vocês vão ter aí o material complementar, o fórum, os slides que porventura a gente trabalhe com eles aqui na sala, a gente disponibiliza para vocês, certo? Então, de forma geral mesmo, só para vocês entenderem essa estrutura aí da sala virtual. Com relação ao envio de mensagens, também ficou faltando eu esclarecer melhor para vocês na aula passada, como que vocês fazem para enviar mensagens. Vocês podem clicar em participantes. Clica aí para a gente, por favor, Alessandro, em participantes. Então, caso vocês precisem ou queiram, e inclusive essa semana vocês podem até fazer o teste, vocês podem escolher, aí aparece a listagem com o nome de todos os participantes do curso, inclusive nessa listagem aí consta o nome dos tutores do curso, dos coordenadores, caso vocês precisem entrar em contato. Então, é só você clicar, escolher o nome, né, da pessoa que você quer encaminhar a mensagem, você clica, seleciona, na verdade, o nome da pessoa. Se você puder selecionar um aleatório, ou o meu nome, Alessandro, por favor, ou pode ser o primeiro mesmo que tá mais fácil de... Aí você clica na opção mensagem, né? Então, clicando nessa opção, você vai abrir aí para você digitar. Se você puder clicar aí, Alessandro, por favor, para abrir. Hein, Alessandro? Não está conseguindo, né? Como é que é? Não, eu já cliquei já. Porque deve estar. Eu já cliquei lá e encaminhei a mensagem de teste. Quer ver? Vou fazer de novo aqui, só um minuto. Ah, tá. Aqui, ó. Aí é só clicar no nome da pessoa, que é o participante, clica em mensagem, Isso. aí vai abrir o box lateral ali para a gente. Clicou aqui em mensagem, ele abre o box lateral. Aqui você escreve a mensagem que você quer encaminhar para o participante. Eu acabei colocando ali só teste, vou colocar teste de novo aqui. E aí, clica na setinha para enviar. Como se fosse uma mensagem de WhatsApp ou uma mensagem de SMS, normalmente, tá? Então, a partir daqui a gente chama isso aqui de box lateral, que é esse box lateral esquerdo, você clicando em participantes, a gente tem acesso a todos os participantes que estão cadastrados no curso. Igual a Andrea falou, desde alunos, como tutores e os professores. Então, aqui dá para a gente encaminhar a mensagem para qualquer pessoa que está cadastrada aqui na sala. Exatamente. Ok, obrigada, Alessandro. Pessoal, agora são 19h40, então nós temos aí mais 20 minutos, não é isso, Alessandro? Sim. A gente abre agora, então, tem alguns conteúdos também a serem repassados, mas a gente abre para o diálogo, e aí a gente passa esse conteúdo no próximo webinário, não tem problema não. Bom, André, aqui como eu estava oscilando aqui entre a apresentação, o chat e autorizando o pessoal a entrar, eu não conseguia anotar todas as participações do chat, não. Mas aí, pessoal, a gente vai dar oportunidade, o pessoal coloca. Eu vi algumas coisas em relação à questão sobre a atividade online, né? A Luísa pergunta aqui, e aí eu acho que a Deisete está aí junto aí, ela pode também nos ajudar a esclarecer isso. Pergunta se a AO é atividade múltipla escolha, né? Geralmente sim.
e se vai ser aplicada a atividade online, a avaliação online, no final da disciplina, tá? É a pergunta da Luíse. E aí, ela talvez está com uma certa ansiedade em relação a isso, a questão dessa questão da prova final da disciplina, como é que seria? Se você puder responder, ou a Deisete, fique à vontade aí. A gente teve alguns problemas de conexão durante o percurso aqui da aula, alguns alunos perderam a conexão, tiveram que sair, mas, enfim, a aula vai ficar gravada, vai estar lá disponível para vocês. No decorrer dessa semana, a gente teve muito problema, assim, alguns problemas, não vou falar muito, mas teve alguns problemas dos alunos que não conseguiam participar do fórum. Eu até expliquei como é que tinha alguns problemas de configuração, acho que a gente já conseguiu resolver aqui com a parte técnica, e aí os alunos, acho que agora estão conseguindo participar. Se tiver alguém que ainda está com dificuldade de participar do fórum, pode estar colocando agora, aí nesse momento, ou alguma dúvida de alguma outra ferramenta que a professora Andréia apresentou, mas, para além disso, a gente ainda tem um plantão na quinta-feira, e a gente está disponibilizando a partir das 19 horas, que serve para isso também, tá? Além de dúvidas da questão da disciplina em si, ele serve para tirar dúvida dessas questões de acesso. Essa disciplina que a professora Andréia está trabalhando é uma disciplina de comunicação e expressão em ambientes virtuais, e é justamente como as ferramentas fazem parte dessa comunicação, então ela está colocando a parte conceitual das ferramentas, como inclusive colocando a prática, como é que interage com cada ferramenta dessa, para facilitar o percurso de vocês no decorrer dos cursos e das próximas disciplinas, tá? Bom, a Sheila, estou no telefone. Isso, Sheila, a Sheila levantou a isso. mão, Sheila, pode ficar à vontade, Sim. tá? Alessandro, eu estou tendo assim, um pouco de dificuldade. Esse já é o meu segundo curso que eu faço à distância. E não tive tanta dificuldade com ferramentas como eu estou tendo com esse, né, da sua instituição. Quando eu abro aqui a página, eu estou com ela aqui, aparece para mim assim, meus cursos. Aí eu estou ficando perdida aqui, porque tem três possibilidades, né? CEAV 2022, RECEP 2022A e LPL 2022. Aí eu estou perdida, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso aí. Tá, vamos lá. É o seguinte, quando você clica em meus cursos, o Moodle, no caso, ele vai exibir para você todos os cursos que você está cadastrado, tá? Mas para o Moodle, você está fazendo a especialização em língua portuguesa e literatura brasileira, não é isso? Tá. O seu curso é esse. Mas quando a gente clica lá em meus cursos, ele aparece elencado as disciplinas em que você está inscrita, tá? Então, ela apareceu lá, a primeira disciplina, que é Comunicação e Expressão em Ambientes Virtuais, que é justamente a abreviação, se você olhar aí, ó, é CE, tal, tal. Apareceu a sala de recepção dos alunos, que é provavelmente a segunda sala, o segundo item que apareceu para você, e apareceu o terceiro item, que é a segunda disciplina que você está estudando agora, que deve ser estudos literários, alguma coisa, certo? Aí vai aparecer como esse box lateral, ele é pequeno, então a gente não consegue colocar o nome completo da disciplina. Ela vem a disciplina abreviada. Então, toda vez que você clicar em meus cursos, ele vai aparecer para você as disciplinas em que você está inscrita, dentro do curso que você está fazendo, entendeu? No meu caso, por exemplo, como eu tenho muitos cursos inscritos, o meu aparece um rol de dezenas de disciplinas, tá? Entendi, então. Obrigada, viu? Nada. Aí, mas assim, qualquer dificuldade que você tiver, eu vi que esse código ficou muito abreviado, eu vou até ver com a equipe técnica depois se há possibilidade da gente detalhar isso um pouco melhor, mas essa versão do Moodle que a gente está trabalhando, eu acho que ela tem algumas limitações nesse sentido, sabe? Uhum, tá bom. Obrigada, viu? Aí, por hora, você pode também, se tiver dificuldade de associar a sigla, né, que está lá, né,
Você pode clicar também, porque quando você clica, você já te encaminha diretamente para a sala da disciplina. Aí fica mais fácil de você identificar a qual disciplina, né, se refere aquele link. Boa noite, pessoal. Só esclarecendo o que a Alessandro pediu em relação às avaliações, essa semana ainda a gente vai postar a segunda versão do calendário para vocês. Por que que a gente não fechou ainda as datas? Porque na sala que vocês tiveram, a sala de recepção, foi o pedido da maioria dos professores que não houvesse avaliação agora no mês de dezembro. Então, por isso que a gente está refazendo, reformulando esse sistema avaliativo. Vocês vão assustar somente na primeira disciplina, porque todas as outras seguem a mesma métrica. Então, todas as disciplinas terão 4 fóruns, esses 4 fóruns valem 20 pontos, 5 pontos cada um. Aí eu já vi uma pergunta aí no chat, só de responder eu já terei a nota? No planejamento do fórum, na chave de correção, vocês vão verificar a partir da próxima semana que vai aparecer qual é a pontuação. Se no enunciado pede para você comentar a resposta do colega, então, se você comentou de uma, você vai ter X pontos. Se você fez 2 comentários, você vai ter X mais 1. Então, toda essa pontuação, ela vem especificada, tá? E tem a autoavaliação que vale 10 pontos, que aí dá 30, com mais 30 da avaliação online, 60, e com mais 40, 100 pontos da atividade aplicada. A atividade aplicada, ela acontece no final da disciplina. Então, essa disciplina que vocês começaram agora, no dia 29 de novembro, ela vai até o final de dezembro, então, no final de dezembro, vocês terão que apresentar essa atividade aplicada para a professora Andréia. E a prova dessa disciplina AVA, ela vai acontecer no mês de fevereiro, junto com a disciplina que vocês vão ter em fevereiro. Por quê? Porque vocês pediram que nesse final de ano vocês estão fechando o diário, estão dando recuperação final paralela para os alunos de vocês. Então, a gente está reformulando isso. No calendário vão vir as datas certinhas. E o cronograma, vocês vão perceber que tem a definir, não tem a data dessas atividades avaliativas todas, só tem, por enquanto, a do fórum, exatamente porque a gente está reformulando o calendário, tá? Quando o calendário for repostado, aí a gente faz nova postagem do cronograma com as datas certinhas. Aí, com o passar do tempo, vocês vão acostumando com esses instrumentos avaliativos, mas eles se resumem, né, na autoavaliação, fórum, atividade aplicada e avaliação online. A atividade aplicada vão ser atividades diversificadas e a avaliação online são 15 questões de múltipla escolha, valendo 2 pontos cada uma. Tá, obrigado, Isabel. Só complementando aqui, não se preocupem, não fiquem ansiosos, porque a cada momento que for acontecendo esses eventos dentro do curso, a gente vai estar orientando, vai estar explicando para vocês, para não gerar uma ansiedade, tá? Poliana pediu a palavra e depois Daniel. Sheila, você quer falar mais alguma coisa, Sheila? Sim, sim. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, eu até coloquei lá no grupo geral lá do WhatsApp com relação rever, já que ela disse que está revendo esse calendário, rever também a situação nossa, nós precisamos minimamente de um descanso nessa reta final, porque está todo mundo aqui fechando nota, correndo atrás, né, do prejuízo de alguns alunos, né? Então, assim, fica complicado para a gente não ter um prazo para descansar para começar fevereiro. Você já vai começar fevereiro cansado, com a mente cansada. Então, ter, assim, um período para viajar, porque dependendo do local que você vai, não tem internet para você participar de uma aula. É isso que eu queria falar, rever essa situação aí, do mês de janeiro. Já está previsto, Sheila, no mês de janeiro tem o período de recesso de vocês. Isso. O recesso já tem em janeiro. Uhum. Tem uma dúvida da Cíntia aqui. Ela fala assim, que tivemos o Fórum 1. Quem sou eu? Tem esse fórum mesmo no tópico
na geral, é um fórum de apresentação, mas aí, Cíntia, esse fórum, ele não é avaliativo, é mais um fórum mesmo de interação para nós nos conhecermos, tá? O fórum avaliativo, ele está a partir da semana 1, no tópico, né, na sessão, semana 1, e agora semana 2, a gente já tem o segundo fórum. Tá, joia. Poliana e depois Daniel. Boa noite a todos. Professora Andréia, eu gostaria de saber, igual lá nas especificações da sua disciplina, tem uma caixinha logo na frente de cada enunciado para a gente marcar se concluiu ou não. Eu até conversei isso, né, com o Alessandro, que eu achei interessante. Essa parte aí seria para a gente marcar quando concluiu a atividade, seria tipo um roteirinho para a gente ir marcando que fez ou não? Isso mesmo, isso mesmo. É uma orientação para vocês mesmo. Assim que você concluiu aquela semana, né, você pode clicar lá na opção. Aí eu queria sugerir se pudesse passar para todas as disciplinas, né? Igual a gente vai ter a próxima aula agora, é bem interessante. E também se tivesse essa caixinha no fórum, que hoje, por exemplo, que eu identifiquei que eu ainda não entrei no fórum de apresentação. Para mim, eu já tinha concluído essa fase, mas hoje, revendo, que eu me identifiquei. Aí eu achei bem interessante aqueles pontos lá que você deixou para a gente marcar, mas seria interessante expandir isso para outras disciplinas e também para os fóruns, a gente já ir marcando o que a gente concluiu ou não. Certo. Obrigada. Tá, joia, Poliana. Eu vou ver com a equipe aqui a configuração, viu? Daniel pediu a palavra, depois Sebastião. Boa noite, professora Andréia. Boa noite, isso mesmo. Sobre o fórum, André, igual a gente tem que fazer a gente fala o conteúdo e faz uma reflexão, né? Isso. E depois a gente tem que comentar fazer o comentário em pelo menos duas portagens dos colegas? Exatamente. A orientação do fórum e a avaliação também vai levar em consideração isso, sabe? Então, quando você for participar do fórum, é importante que você, a partir da pergunta lá, norteadora, você elabore um diálogo, né, a partir dessa pergunta, e aí você também comente duas respostas de dois colegas seus, certo? E após aqui, Ok, obrigado, André, obrigado. O Alessandro, após aqui a gente tem uma aula Tem outra aula? Sim, a gente tem 10 minutinhos de intervalo, a gente já está finalizando aqui. Às 8h10 a gente volta com a aula da disciplina B com o professor Silvio, tá? Ok, obrigado. Boa noite. Só respondendo a dúvida da Auri aqui, sobre o prazo dos fóruns. Como essa disciplina ela vai até o final, até o dia 30, então a gente vai deixar disponibilizado para vocês todos os fóruns nessa data. Então, o Fórum 1, ele, em tese, já se encerrou essa semana, mas quem ainda não participou, ainda pode acessar a semana 1, o Fórum 1 da semana 1 e participar, ok? Tá, joia, André. Sebastião. Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu estou acompanhando aqui as discussões, professor, e tentando não atrapalhar, né, porque eu estou com o mudo já há um tempinho, e eu acho interessante, professor, que como que a gente fica ansioso, né? Porque a sua disciplina é exatamente para nos ensinar aí, a conhecer as ferramentas e navegar por elas, né? E a gente já fica aí ansioso em como fazer. Obrigado, professora, essa oportunidade. Eu tô gostando muito, tá? Tá muito bacana. A gente sei que nós vamos caminhar juntos aí. Eu queria colocar de novo para os colegas aí que a gente tem um grupo de WhatsApp aí, para a gente ir trocando algumas ideias, dificuldades, quando
quando a gente quiser falar entre nós aí de forma mais clara, tá? Muito bacana estar junto com vocês aqui. Só está puxado, como a colega disse, né? Final de ano, fechamento de bimestre, fechamento de planilhas, umas propostas novas que chegam para a gente que já trabalha na gestão, está complicado. Mas nós vamos caminhando, eu sei que vocês entendem o nosso lado e que vão flexibilizar dentro do possível aí também nossa rotina, né? Obrigado, estamos juntos aí, vamos participando, e se eu puder ajudar alguma coisa, podem contar comigo aí, meus colegas. Obrigada. Obrigado, Sebastião, mas é isso mesmo, a gente vai caminhando junto aí, a gente sabe dessas dificuldades, não estamos insensíveis a isso, dentro da medida do possível, a gente vai, com certeza, vai fazer o melhor para vocês. Nós estamos na educação aqui também, a gente, nessa correria de final de ano, de fechamento de tudo, mas a gente conhece a realidade e, com certeza, a equipe está empenhada em resolver isso aí, tá? Eu vou passar a palavra aqui para o Alex, e logo depois eu vou só, antes de finalizar, eu vou só projetar uma tela aqui para vocês, para tirar uma dúvida que foi passada para mim por algumas vezes, tá? Alex, com a palavra. Pessoal, boa noite para todos. Só um comentário, Alessandro, Andréia e a Deisete, e a todos os colegas, para uma reflexão. A atividade avaliativa foi prorrogada para fevereiro, né? E essa disciplina, se não me engano, acaba no final de dezembro, correto? Então, eu penso que de dezembro até fevereiro tem um tempinho, festas, final de ano. Quando chegar fevereiro, nós vamos ter que fazer uma revisão dessa matéria para poder desenvolver a atividade avaliativa. Então, trago para a gente pensar o seguinte: será que não seria melhor a gente encerrar e desenvolver a avaliação do que esperar fevereiro e depois ter que fazer uma revisão? Porque o tempo passa, a gente acaba esquecendo com a correria do dia a dia, né? Lógico que a gente vai aprender algumas coisas, não vamos esquecer, mas trago isso para a reflexão de todos, né? Porque assim como foi pedido para segurar um pouquinho, porque realmente a gente está numa correria danada, a gente tem que analisar os prós e os contras, né, da decisão. Então, eu vi essa situação e trouxe aqui para a gente discutir. É isso que eu queria falar. Concordo com o Alex. Concordo com ele, porque são outras correrias que teremos no início do ano, né? Pessoal, essa decisão foi tomada com o pedido de todos vocês, que foi feito o levantamento na sala de recepção. O pedido da mudança foi de vocês. Oi, Desete, desculpa te cortar, mas não foi um pedido meu. Se foi a maioria, eu entendo. Eu concordo, mas a decisão foi tomada tendo por base a maioria, né? Então, aí, é o tipo da coisa, né? A gente fez a sala de recepção, fez o levantamento e, depois de várias reuniões, de pensar várias coisas, foi que a gente mudou toda a estrutura de avaliação das pós dos trilhas para o futuro. Então, é estranho vocês falarem isso aqui na sala, né? Nós estamos aí com 80 e poucas pessoas, 4 aí não. Só que a gente tem que ver o universo, né? Das 4 pós-graduações no número total de alunos. Então, Edelzete, só para comentar... As respostas. Só para comentar, se, então, fosse feita uma enquete para decidir, acho que teria que ser feito algo oficial, né? E não foi feito algo oficial. Foi feito algo ali no chat, mandando mensagem, um ou outro comentando o seu posicionamento. Eu não dei a minha opinião oficial, né? Lógico que eu respeito a todos, o que for decidido vai ser cumprido. Mas eu queria manifestar meu ponto de vista. Tá. Sim, Alex. Não, tranquilo. É o seguinte, a gente passa isso para a coordenação geral. O esforço de colocar essa avaliação lá em fevereiro, eu entendo sua preocupação, às vezes o que está ali fresco na memória, talvez aparentemente um pouco mais fácil de resolver, né? Mas a gente colocou essa avaliação mais para fevereiro, justamente para flexibilizar esse momento de arroz do final de ano, sabe? Mas, assim, a gente passa isso para a coordenação geral, a gente vai conversar, mas podem ter certeza que, assim, não tem intenção de fazer um sistema avaliativo punitivo ou de ter prejuízo nenhum, não. Podem ficar tranquilos. É no sentido de flexibilizar mesmo para vocês.
A Duda, tá aqui, Duda pediu a palavra e Bárbara. Pessoal, tá me ouvindo? Sim. Então, no grupo eles colocaram isso mesmo. Mas eu acho que isso não vai atrapalhar, não, porque às vezes uns têm mais demanda, outros têm menos. Mas como já fica tudo já no site e já no aplicativo, eu acho que a gente pode continuar estudando do mesmo jeito. Eu acredito que não vai atrapalhar. Quando a pessoa colocou, ela fez pensando no grupo, né? Que seria bom para todo mundo. Como não é todo mundo que participa, que às vezes não dá para acompanhar o chat, a intenção foi só ajudar mesmo. Mas eu acredito que não vai atrapalhar o percurso, não, porque como a gente tem os materiais para estudar, a gente se organiza e continua a vida que segue, né? Estudando. Tá, joia. Eu acho que o pensamento é esse, mas vamos levar com tranquilidade, vai dar certo. Assim, o que a gente pensou de colocar isso lá em fevereiro é justamente para flexibilizar para vocês mesmos, para não apertar nesse momento, mas a gente vai acompanhando o curso. Se for necessário fazer uma outra alteração, a gente pensa também, mas por enquanto não tem motivo para gerar ansiedade em relação a isso não, tá? Vai ser tranquilo aí, tá? A Bárbara pediu a palavra. Sim, pedi. Boa noite, professores. Boa noite, colegas. Eu sou do grupo de língua portuguesa. Eu queria, na verdade, fazer 2 comentários a respeito dessa questão do AVA, do Moodle e da interação, e até mesmo com as informações que vocês estão repassando para nós alunos desde o início dessa pós-graduação. Né, houve até alguns atritos no grupo do português, no geral, sobre isso. Eu fui até mal interpretada em algumas coisas que eu falei. Mas, assim, desde o início, vocês nos passaram as informações, nos deram acesso ao Moodle, e quando você acessa ele, se você for mexer, tiver a curiosidade, você vai ver que ele é um sistema intuitivo. Né? Ele está tudo muito explicado, a parte icônica que a professora André explicou, a questão dos ícones, aquelas imagens lá são realmente para facilitar. A parte, por exemplo, do painel, em que tem ali as abreviações dos nomes das disciplinas, se vocês olharem no cantinho direito, vai ter um lugar para personalizar, tem como deixar aquele painel de um jeito mais acessível de acordo com a sua preferência. Se às vezes alguns colegas ainda estão tendo dificuldade, às vezes se mexerem um pouco mais, ousarem buscar ali os recursos, seria uma coisa que facilitaria. Até porque eu vejo muitas vezes muitas perguntas sendo feitas, sendo que desde o primeiro webinário lá, antes mesmo das disciplinas começarem, a professora Ana, Neta, as outras professoras já tinham explicado isso. Então, às vezes, as pessoas estão precisando perder um pouco de medo em relação ao AVA, tentar explorar um pouco mais os recursos, que eu acho que vai facilitar para todo mundo. Espero não estar sendo, assim, querendo soar arrogante, algo do tipo, não, mas eu acho que vai ajudar todo mundo, sabe? Buscar mesmo, porque é um sistema intuitivo. Outra coisa, por exemplo, a professora André explicou a respeito do fórum. Eu não sei se os colegas já estão respondendo os fóruns. Desde o início, no período de ambientação, eu já estava fazendo, e tem uma opção que é assinar. Quando você deixa aquela opção ativada, a cada resposta do fórum, você recebe no seu e-mail aquela resposta. Então, se às vezes alguém está precisando buscar um pouco mais de opiniões para conseguir responder alguma coisa, ativa aquilo lá, que vai receber as respostas dos colegas no e-mail, e vai conseguir, assim, ter uma noção do que é para fazer. E dá para desativar, e assim você não recebe nada no e-mail. É só uma dica, porque às vezes não sei se foi falado, deixou passar. Certo? Obrigada, pessoal. Bárbara, muito obrigado pela contribuição. É isso mesmo, o Moodle é intuitivo, a gente tem que usar a palavra, tem que mexer mesmo, tem que explorar tudo que ele tem. E, assim, praticamente no acesso do aluno, não vai ter nada que o aluno vai fazer que vai sumir um curso, alguma coisa assim, entendeu? No acesso nosso aqui é um pouco mais complicado. Quando a gente vai tentar resolver, a gente tem que olhar com muita cautela para não desconfigurar o curso para vocês. Mas no acesso do aluno é muito tranquilo, tá? Gente, a gente está chegando aí já 20 horas e 6 minutos, tem uma outra aula começando daqui a pouco. Eu vou
pedir para encerrar essa aula. Se tiver alguma dúvida, encaminhe para a gente via WhatsApp, ou via e-mail, ou no plantão da quinta-feira a gente está disponível, ou pelo fórum Tira Dúvidas, que tem sempre um tutor monitorando, tem sempre alguém olhando lá para ajudar vocês, tá? No mais, eu agradeço vocês que estiveram conosco aqui até esse momento. Os alunos do curso de administração permanecem no mesmo link com a gente, e os alunos da especialização de língua portuguesa, eles vão migrar para outro link agora, para a segunda aula de vocês, tá? Uma boa noite a todos. Obrigado, professora André. Obrigado a todos. Oi, Deisete, sim. Só antes de encerrar, o pessoal preocupado no chat com a lista de presença. Tá. Não precisa preocupar, porque o próprio Google encaminha para quem criou o link, viu? Isso. A lista de presença. Não se preocupe, ela vem para a gente automática, a gente já gera, encaminha para gerar frequência para vocês, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Ok? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até mais. Obrigada pela... Boa noite, pessoal. Boa noite. Até a próxima aula. Boa noite. Próximo.